Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Nós vamos falar sobre ciúmes, privacidade dentro do casamento. Fica com a gente aqui e vamos lá. Gostaria de começar esse tema falando que nós vamos falar o que a gente pensa sobre ciúmes, não necessariamente o que de fato é aí na sua realidade, na sua vida. E a gente tem uma visão diferente, assim, sobre ciúmes, né, amor? Mas vamos lá, vamos começar pelo básico. Ciúmes é amor ou insegurança? É uma pergunta pra mim? Olha, eu acho que o ciúmes ele é um pouco de cada. É tanto um pouco de insegurança que a pessoa tem com ela mesma, né? Quanto o amor que ela sente pela outra pessoa. Porque se ela não tivesse o amor pela outra pessoa, talvez a insegurança talvez nem fizesse parte. Então, o ciúmes ele tá elencado em perder o amor de alguém. Perder o amor de alguém tá intrinsecamente ligado a você ter um amor pela outra pessoa. Agora, detalhe. Esse amor, ele pode sim ser um amor, ou ele pode ser um sentimento, talvez até de posse. E aí que entra o ciúmes. Exatamente. Então isso. Se mistura ali um pouquinho. Exatamente. O ciúmes, ele é caracterizado por uma mistura mesmo. Assim, o que é o ciúmes? O ciúmes, ele é insegurança, como você muito bem colocou, junto com medo de perder aquela pessoa que você ama, junto com... ansiedade? Desespero? Autoestima. Certo? Por quê? Porque quando a gente começa a desenhar pessoas ciumentas, você vê que tem dois tipos de ciúmes. O que a gente vai chamar aqui de ciúme normal, que é dentro disso que você tá trazendo, que quando tem amor, pode ter medo de perder. E tem os ciúmes da doideira. Né? Ah, sim. Aí que aí o bicho pega. Mas tá, vamos pelo primeiro que é mais calmo. Os ciúmes, dentro do que é considerado saudável, é aqueles ciúmes que você vai sentir só se e somente se houver um tipo de ameaça. Como assim? E aí que tá a subjetividade da coisa. Por isso que eu acho os ciúmes uma emoção muito esquisita. Ameaça que você identifica, né? Então, sabe o perder que a gente tá falando? Porque o ciúmes, ele é o medo de perder. E esse perder vem de uma ameaça. Alguém pode estar ameaçando você a perder a pessoa que você ama. Mas esse perder é subjetivo. Tá. E esse perder é subjetivo, mas a pessoa... Vamos pensando em relacionamento, né? Um casal. A pessoa ter medo de perder a outra, ela tá relacionado a ela não poder fazer outras coisas? Porque assim, a gente vive em sociedade, a gente vive num meio em que as pessoas se relacionam. Elas conversam, elas falam. E aquele ciúme da pessoa que não deixa ela, sabe, que não deixa ela conversar com outras pessoas. É o ciúme da doideira. Pois é. Como que a gente consegue identificar isso? Interessante, né? Porque quando a gente pensa na subjetividade da coisa, tá na minha cabeça. Pois é. Então, se uma pessoa chega pra conversar, se uma mulher chega pra conversar com você, sei lá, a gente tá num barzinho, uma mulher chega pra conversar com você, ela é uma ameaça pra mim? Pois é. É pra cada um. Isso é pra cada um. Subjetivo. É uma ameaça pra mim alguém conversar com você? E pra quem é uma ameaça? Por que é uma ameaça? Histórico. De quem? Da pessoa. Dela ou mesma. do casal. Ou do casal. Exato. Então, assim, histórico da pessoa ou do casal. No casal, o que acontece é quando já houve quebra de confiança, muitas vezes até traição. Então, acontece que teve motivo. Teve motivo. Então, o relacionamento já está fragilizado. Então, qualquer pessoa, ou enfim, nesse cenário que a gente desenhou, né? Uma mulher chegando em você e a gente já teve um conflito dentro do nosso relacionamento. Ela vai ser uma ameaça pra mim. Por conta de um histórico. Por conta de um histórico do casal. Mas vai que nunca aconteceu nada entre o casal. Mas eu já vivi em outros relacionamentos essa parada. Então, entendi. eu já fui trocada, já fui traída, ou algo assim. Então, quando eu vejo você, ou uma pessoa conversando com você, pode me ativar esse gatilho. Um gatilho. Me ativa esse gatilho de insegurança, de medo de perder você, assim como aconteceu comigo em outra situação, né? E aí, o ciúmes, ele é ativado. A pergunta agora é, o que acontece quando o ciúmes está aflorado? Perfeito. Como resolve? Não resolve. Ainda. Por quê? Porque a gente tem um passo antes aqui que nós vamos conversar, que é a reação dos ciúmes. Então, a gente já vai falar de resolução, mas a reação dos ciúmes tem várias formas. Fica até o final. Tem formas de reagir, certo? Então, vamos lá. Tem o cenário dos ciúmes em que eu vou atacar a pessoa. E tem... A pessoa que tá ameaçando.
Que tá ameaçando. Exatamente. Então, a pessoa... Por exemplo, vamos pegar esse cenário que você falou. A gente tá num lugar tal e daí vem uma pessoa e vem falar comigo. Sim. Tá? Por N razões. Ataca a pessoa que está falando comigo. Exato. Isso. Tem pessoas que têm esse tipo de reação. Eu ataco a ameaça. É interessante, porque quando esse tipo de coisa acontece, tem um monte de gente fofoqueira e fala assim, nossa, por que ele fez isso? Por que ela fez isso? E fica julgando, né? Então, é porque tem várias formas de reagir. Né? Porque tem várias formas de reagir. Tem gente que reage, então, na pessoa que está atacando. Exatamente. Quer dizer, que está ameaçando na minha interpretação. Olha Entendi. quanta subjetividade da coisa. Então, sim, tem gente que vai atacar aquela ameaça. E tem os tipos de ciúme que você não vai ter nenhum tipo de reação. Porque você entende que é o seu sentimento, né? E o máximo que você vai fazer é levar pra dentro do casal e discutir. Então, olha, a sua ação fez com que eu me sentisse assim. Eu senti ciúmes quando aquela pessoa chegou em você, porque eu acho que você deu abertura. Me parece mais maduro isso. É bem mais maduro. Que daí tá dentro da forma de resolver quando o ciúmes tá na vibe do saudável. E como dizer pra pessoa, vamos imaginar que aconteça isso, e aí a pessoa vem falar comigo, fala assim, puxa, me senti ameaçada por conta dessa e dessa ação que aconteceu. Tá, e como posicionar e dizer, puxa, isso realmente não faz sentido. Porque pode não fazer sentido. Porque eu vou pegar um exemplo que você colocou do gatilho, né? Então a pessoa, por exemplo, você teve um gatilho, um histórico, de que lá atrás, em algum momento, essa mesma situação fez com que você tivesse uma perda, né, do último relacionamento ou qualquer outro lá. Então, o gatilho disse, aconteceu isso, você perdeu o relacionamento. Né? Só que isso foi naquele momento. Como que a gente consegue desenvolver uma conversa dessa, dizendo, olha, beleza, entendi essa ameaça, ela não faz sentido, por conta dessa e dessa razão. A pessoa também tem que ver que teve um histórico e talvez analisar se esse histórico faz sentido ou não. Né? E ter a maturidade, e a outra, né, por exemplo, no meu caso, também ter a maturidade de dizer, olha, realmente isso não faz sentido. Se faz é outro papo, mas, não faz sentido. Porque isso que você trouxe, né, dos dois lados. Um lado, a maturidade de falar, olha, isso aqui não faz sentido, não foi assim que aconteceu, pipipipopopó. Ter essa maturidade de perceber a situação e não usar isso como jogo emocional. Porque isso acontece em alguns casais imaturos. Como assim? Você não sabe disso? Que existe uma vibe aí dos casais que provocar ciúmes pra ver o tanto de amor que você tem por mim. Nossa, não. Como que eu faço isso? Que merda. Isso é como? É eu tentar provocar ciúme de alguma forma? Sim. Provocar ciúmes, e nesse caso, é usar isso como algum tipo de chantagem emocional. Mas a gente tá falando de relacionamentos disfuncionais, né? Ah, sim. Entendi. Mas... Ruim, né? Nossa, péssimo. Mas assim, trazendo o outro ponto. E do outro lado, que é o lado de cá, reconhecer os gatilhos é a coisa mais importante, né? Porque afinal de contas, você tem que conseguir se curar de alguns relacionamentos que já foram feridas. Porque ferida aberta sangra. E vai sangrar em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, sabe? Tem que conseguir cuidar disso. Tem que conseguir ter essa autopercepção, né? Com certeza. Buscar conhecimento, né? Buscar ajuda, ter Com essa certeza. autopercepção. Porque é muito difícil quando a gente não tem a consciência de alguma coisa. Por não ter a consciência dessa coisa, é muito difícil você conseguir melhorar ela. Por não ter a consciência. Então, a pergunta que fica é, como que eu como pessoa, faço para ter a consciência de que eu posso estar tendo comportamentos de ciúme que não fazem sentido, ou podem até fazer, mas que não fazem sentido. Eu preciso despertar essa consciência. Exatamente. Né? E buscar de alguma forma. Isso, e por isso que se observar, a parte mais importante é observar o quanto que as brigas de casal estão acontecendo por motivos assim. A briga é uma consequência. A briga de sintoma, casal né? exatamente, é um sintoma, vai ser um grande alerta. Mas tá, quando a gente fala de ciúmes, a gente tá falando de desconfiança. Então a gente tá falando de confiar ou não confiar. Então, como confiar sem precisar controlar? Porque a gente tá falando que o ciúmes, ele é controle, que ele é posse. A pessoa, ela tem uma identificação ali de que aquele negócio é meu. Então, meu Deus do céu, porque até agora a gente tava falando dos ciúmes que seria até ok, né? Antes de trazer esse exemplo do disfuncional. Mas os ciúmes da posse, do controle, que eu preciso saber onde você tá, o que você tá fazendo, com a respiração que você tá tendo, que roupa que você tá usando, por que você saiu, por que não sei o que... Esse ciúmes, assim, da posse, ele é extremamente disfuncional, né? E vai fazer mal pro casal, vai fazer mal pra pessoa. A pessoa que tem ciúme sofre muito. A pessoa ciumenta sofre demais. E o outro sofre junto à consequência, né? Quando não tem nada a ver, né? Veja, eu até faço um paralelo da vivência que nós tivemos. Eu me recordo que no começo do nosso relacionamento, bem lá atrás, bem no começo, você cobrava de mim bastante atenção.
E ao mesmo tempo eu não conseguia entregar essa atenção. Então isso gerava para eu, por um ponto de vista no meu, eu me sentia incapaz, porque eu não consigo entregar aquilo que você está buscando, e você tentando buscar alguma coisa que eu não estava conseguindo entregar, né? E a gente conseguiu mudar isso, né? Então pode ser interpretado como ciúme isso também. Não? Isso que você está trazendo entra lá no nosso vídeo de diferenças do casal. Como o casal que sente e vive de formas diferentes funciona e faz funcionar. Mas isso não pode ser interpretado como ciúmes porque não tem ameaça, né? Aí que tá então. Exato. Então quando tem a ameaça, aí realmente entende que é um processo de ciúme daí. Exatamente. E também que ele fica aquele negócio, né? Exato, pesado, é o medo de perder, que tem uma outra pessoa ali envolvida. Então você tem medo de perder, entendeu? Nossa, perfeito. Então, Perfeito. é isso a grande diferença. Esse homem é tão ciumento que ele não sabe nem o que é o ciúme. Exatamente. Pra você ver que, né? Nossa senhora, como sente ciúme. Que nunca nem sentiu ciúme na vida. Eu sou muito de boa com isso. Nossa senhora. Beleza, e vamos falar um pouco sobre isso, né? Como hoje, na tua vivência, como que você enxerga os ciúmes no nosso relacionamento? Falando de namoro e falando de casamento. Não sei. Nunca nem vi. Assim, não teve, né? Vou falar pra você Não assim lembro, que... pelo menos. Se for pegar e falar, todo relacionamento ele tem momentos que eles são mais difíceis e momentos que eles estão mais fluidos. O que eu vejo que os momentos mais difíceis que nós tivemos, que foram aqueles que a gente precisou colocar mais energia pra gente conseguir dar um próximo passo, foram momentos principalmente de discussões não resolvidas. Mas nenhuma delas teve a ver com ciúme. Não. Você entendeu? Nenhuma, zero. Verdade. Entendeu? Zero. A gente nunca teve isso. Mas momentos de dificuldade, discussões não resolvidas. Com isso certeza. aí, Realmente. a gente aprendeu bastante com isso, né? Sim. Então, a discussão, cara, tem que resolver a discussão. Tem que resolver. Né? Então, hoje a gente tava falando do vídeo, inclusive assista o vídeo de briga de casal. Por quê? Porque a gente já viveu várias coisas que não deram certo e a gente tá falando pra você o que a gente faz, que super funciona e faz o nosso relacionamento ser leve, E né? como que a galera vê ciúme? Aqui na descrição. Entendi. Falando do nosso relacionamento e de ciúmes, eu acho que a gente nunca brigou por isso nunca foi uma pauta. Por isso que no começo do vídeo eu falei assim, a gente vai falar o que pensa sobre ciúmes, porque a gente não viveu essa emoção pra falar. Pra gente é um negócio assim, muito tranquilo. Por quê? Aí a gente pode parar pra pensar, né? Por que é tão tranquilo pra nossa relação? Por que a gente não tem ciúmes, no fim das contas? Daí pegando os pontos, né? Insegurança. Confiança e medo de perder. Então, confiança é a base da nossa relação, né? Medo de perder pra outra pessoa, não tem. Você tem? Não. Agora, medo de perder de outras formas, daí é né? outra vibe. Que daí, tipo, a gente pode falar aqui de medo da doença, medo da morte, mas a gente não vai entrar nisso. Velhice, exato. Aí, a gente tem medo de perder, né? Mas medo de perder pra outra pessoa, como se outra pessoa fosse ameaçar? Não vejo isso. Mas você já atendeu muita gente e já trabalhou muita gente, desenvolveu muita gente que passa por processo de muita dificuldade com ciúme. Sim, senhor. E aí, essa visão essa construção que a gente tem no nosso relacionamento de que ciúmes nem é uma emoção que entra aqui, e é isso que eu tento passar pras pessoas, né? Porque no fim das contas ciúmes não entra aqui. Tá aí. O que blinda nosso ciúme? O que blinda nosso relacionamento pra não entrar ciúmes? Eu acho que é o fato da gente conversar bastante sobre essas coisas, entendeu? Verdade. Não sobre ciúme, mas sobre discussão, sobre... Tudo. Sobre o que a gente tem que fazer pra dar um próximo passo. Eu acho que tudo isso faz parte. Então, esse é o ponto. Conversar e resolver. Maravilha! E aí, o que você achou desse vídeo sobre ciúmes? Tem alguma coisa que você queira saber? Deixa aqui nos comentários que vai ser ótimo responder você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!